Fala, galera! Como vocês gostaram muito das perguntas que o Rei Leão nunca nos respondeu, aqui também demos espaço a mais uma franquia. Perguntas que o Livro da Selva nunca nos respondeu pelo O Livro da Selva. Eu passei horas analisando as animações, live actions e a série Filhotes da Selva e posso garantir que essas perguntas vão abalar suas certezas sobre essa história. E já deixa aquele like se você curte teorias profundas. Primeira pergunta: por que os elefantes nunca se voltaram contra Shere Khan? Bom, se tem animais na selva que poderiam derrotar Shere Khan, seriam os próprios elefantes. Mas os elefantes tinham medo de Shere Khan. Eles poderiam sim derrotá-lo, mas nunca se voltaram contra ele. Por que será? Será que é porque ele matou mais de 100 caçadores armados? Que provavelmente ele caçava animais tão grandes como rinocerontes? Bom, todos sabemos da enorme reputação de Khan, mas não sabemos tudo o que ele fez. Será que ele já conseguiu derrotar algum elefante e então os outros o temem por isso? E aqui vai uma teoria que me assombra. E se Shere Khan já derrotou um elefante antes? Isso explicaria porque mesmo Hathi, sendo um coronel experiente, prefere evitar confrontos diretos com Khan. A Disney nunca quis nos responder essa questão, mas a psicologia por trás disso é fascinante. Mesmo sendo fisicamente superiores, os elefantes preferem evitar o conflito. Segunda pergunta: o que fez os filhotes da selva se separarem? Como vemos na série, eles são quase inseparáveis, e a Disney nunca mostrou isso na série, nem em alguma animação ou livro de Mowgli, o porquê de cada um ir para seu caminho. Eu acredito que seja porque chegaram à maturidade. Shere Khan e Louie, adultos, seria um erro ficar juntos. Como sempre tinham discussões, Shere Khan uma hora ou outra iria finalizar aqueles que tentassem brincar com ele. Pode ser que eles viram que não dava mais para viver tão juntos assim, e então os vilões foram para um caminho, Shere Khan, Kaa e Louie, e outros ainda se encontravam com mais frequência, que são os heróis, Bagheera, Baloo e Hati. E aqui vai uma teoria que me intriga. E se a separação foi forçada por algum evento traumático? A própria chegada de Mowgli pode ter catalisado isso, forçando todos a escolherem uma posição, protegê-lo ou eliminá-lo. A Disney nunca trouxe ao certo por que se separaram, deixando essa questão em aberto para os fãs. Sexta pergunta: por que não vemos animais territoriais, quando os personagens principais estão na área? Por que nunca vemos tigres quando Shere Khan aparece? Ou outros ursos quando Baloo aparece? Ou outros leopardos quando Bagheera aparece? A Disney nunca deixou claro isso, mas sempre deixou nítido que, se um desses estiver por perto, dificilmente você vai ver um outro predador da mesma espécie tomando tela. O motivo que eu acho é que os outros animais que tentavam ter o território desses personagens principais foram finalizados ou expulsos. Provavelmente não aparecem porque esse era o território de Shere Khan, Baloo e Bagheera. Isso levanta uma questão: será que eles não são apenas predadores dominantes, mas eliminaram toda a concorrência? Na natureza real, quando um predador domina sem competição, geralmente significa que é excepcionalmente eficiente em eliminar rivais. Quarta pergunta: por que Shere Khan mudou seu território de caça? A Disney nunca deixou isso esclarecido, mas acho que temos algumas pistas vindas da Hathia, que fala para Shere Khan: você caça mesmo sem sentir fome? Mata pro prazer. Pode ser que mesmo com Shere Khan sendo um vivão e tendo atitudes assim, talvez ele tenha visto que estava começando a desbalancear a fauna de Seoni, e então mudou de território de caça para outro local. Mas aqui vai uma teoria perturbadora. E se Shere Khan mudou porque acabou com todas as presas da região anterior? Ou talvez muda de território periodicamente para que nenhuma região consiga se organizar contra ele? A Disney nunca deixou isso claro, mas essas mudanças podem revelar muito sobre a inteligência estratégica do Khan. Quinta pergunta: quem são os pais dos personagens de Filhotes da Selva? De Baloo não sabemos muitas coisas sobre seus pais. De Bagheera temos mais conhecimento sobre o seu próprio avô, que era um dos animais mais sábios da selva. Dos pais de Shere Khan, sabemos que eles foram mortos por caçadores. Sua mãe o apelidou de Lungri. Já a avó de Shere Khan nos é apresentada em Filhotes da Selva após a morte dos pais. De Kaa, Louie e Hati não sabemos muito sobre seus pais ou sua família. O pai de Hati era um coronel, e é só isso que sabemos. Por que a Disney nunca quis aprofundar esse lado sanguíneo em Filhotes da Selva? É uma pergunta que muitos se fazem até hoje. E isso levanta questões sobre como o passado molda esses personagens.
Shere Khan, tendo perdido os pais por caçadores, desenvolveu ódio por humanos. Será que Baloo desenvolveu personalidade descontraída como mecanismo de defesa? Por que a Disney nunca quis aprofundar esse lado familiar? A ausência indica segredos que preferem não revelar. Sexta pergunta. Kaa consegue hipnotizar qualquer animal? A Disney nunca mostrou ela hipnotizando grandes animais como rinocerontes ou elefantes, mas eu acredito que ela possa sim hipnotizar qualquer animal. Ela tenta hipnotizar Shere Khan. Ela sabe o perigo que corre tentando fazer algo assim, mas mesmo assim, na animação ela tenta fazer isso. E por que Shere Khan não olha nos olhos dela? Porque ele sabe desse poder que ela tem. Isso já é uma prova de que sim, Kaa pode hipnotizar animais de grande porte. Já hipnotizou vultros para trabalhar para ela, até mesmo minúsculas formigas. Então Kaa, desde cedo, já vem treinando esse poder. Mas aqui vai uma teoria. E se o poder de Kaa não for limitado apenas à hipnose visual? E se ela conseguir manipular mentes através de voz ou outros meios? Isso explicaria por que todos têm tanto medo dela. Sétima pergunta. Shere Khan realmente tem medo do fogo? A Disney em alguns materiais mostrava que Shere Khan tinha medo do fogo, como na primeira animação. Mas quando vemos o live action de 2016, vemos que ele não tem medo. Ele corre entre o fogo atrás de Mowgli, contra o próprio pai de Mowgli que tinha uma tocha para assustar animais. Shere Khan não ficou com medo e foi para cima. Então eu responderia que sim e não. Depende da versão. Se é o Shere Khan da animação, de filmes ou do live action, entende? Mas essa inconsistência pode ter explicação. E se o medo do fogo for aprendido? O Shere Khan da animação pode ter tido trauma com fogo. Já o do live action superou isso através de vingança. Oitava e última pergunta. Onde estão os lobos na segunda animação? Vemos praticamente todos os personagens, e temos outros personagens novos inseridos na segunda animação. Mas e os lobos? Os lobos que criaram Mowgli, Haima, Akela e Rasha, são personagens de essência. Muito se deve a eles, mas nunca aparecem em Mowgli 2. E eu realmente não sei nem responder isso para vocês. O que sabemos é que a Disney nunca deu uma explicação sobre isso. Mas essa ausência é perturbadora. Haima, Akela e Rasha são a família de Mowgli. Simplesmente desaparecerem sugere algo sinistro. Teoria. E se os lobos morreram entre os filmes, ou rejeitaram Mowgli após ele escolher viver com humanos? A Disney pode ter achado essas questões emocionalmente pesadas demais. E aí, galera? Qual dessas perguntas mais mexeu com vocês? Qual teoria faz mais sentido na opinião de vocês? Comenta aí embaixo suas próprias teorias sobre esses mistérios. Se vocês curtiram essas perguntas sem resposta, deixa aquele like e se inscreve no canal para mais teorias profundas sobre o Livro da Selva. E ativa o sininho para não perder quando sair a parte 2 dessas perguntas que a Disney nunca respondeu. Porque aqui no canal a gente vai além da superfície, a gente mergulha nos mistérios mais profundos e sombrios que fazem o Livro da Selva uma obra-prima atemporal. Até a próxima! E lembrem-se que as melhores perguntas são aquelas que nos fazem repensar tudo.